Glória a Jesus, amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 12, texto base que estamos usando para estudar sobre fé, amém? Hebreus 11, amém? Hebreus 11, versículo 6, glórias a Jesus. Estamos estudando sobre fé, amém? Glórias a Jesus. Hebreus 11, versículo 6, todos abriram, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Queria que a igreja lesse comigo, 1, 2, 3 e... Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos ler também o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Louvado seja o nome de sua igreja, pode estar sentado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a gente tem falado sobre fé. E entramos na semana passada, não é isso? E nós pegamos o que o Senhor perguntou, dizendo: quando voltar, acharei fé na terra? Não é isso? É uma pergunta que não foi feita em vão. É uma pergunta que eu creio que seja uma pergunta profética. O que é uma pergunta profética? É uma pergunta já fazendo uma afirmação do que seria no futuro. Não é isso? E nós aprendemos, Hebreus 10, 37, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela... E o que se você vê na maioria das igrejas hoje, não é isso? O que se vê, não é isso? É tudo menos a Bíblia. Tem tudo dentro da igreja hoje. Mas você não vê a palavra de Deus. Claro que eu não estou aqui generalizando. Tem 7 mil que não se encurvou a Baal. Automaticamente, tirando a palavra, tirando a verdade, não é isso? Automaticamente, está tirando o recurso necessário que eu preciso para ter fé. Porque quem diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, é a Bíblia. Então é claro que vai ter aqueles comentários lá no YouTube, de alguém que diz que a fé vem pelo Senhor Jesus, e vem sim. Mas Jesus se revela através de quê? Da sua palavra. Ele se revela através da sua palavra. E é muito simples, não é isso? Eu dou sempre aquele exemplo antigo, né? Os irmãos que vieram da YouTube aí já devem ter ouvido muito eu falar isso na mensagem, da receita do bolo. Quem já ouviu aí a receita do bolo aí, diga amém. Então, a gente sabe que o bolo... Quem sabe que o bolo leva farinha, levanta a mão. Quem sabe que ele leva ovo, fermento, que ele leva açúcar, não é isso? Que ele leva manteiga. Agora, quantos aqui sabem fazer o bolo? Levante a mão. São poucos, não é isso? Sabe o que ele leva, não é isso? Mas não sabe como fazer. O povo sabe que Jesus cura, o povo sabe que Jesus liberta, o povo sabe que Jesus restaura. Mas quem vai me dar o passo a passo para mim viver tal experiência? A sua palavra. Tanto que João 15,7 fala o quê? Se vós estiverdes em... E as minhas palavras estiveres em vós, pedireis e lhe serás concedido. Então a Bíblia, ela me direciona, amém? Todas as bênçãos do Senhor estão condicionadas a obedecer e cumprir a sua palavra. Uma vez que eu não conheço a palavra de Deus, fica impossível eu obedecer. Porque como obedecer aquilo que eu não conheço? Não é isso? E uma vez que eu não conheço, não tem como eu obedecer, não tem como eu praticar, não tem como eu viver. Então a gente vive um momento hoje em que as pessoas pensam que aquilo que elas estão vivendo é evangelho. Aquilo que elas estão vivendo é a palavra de Deus, quando na verdade não é. Porque a igreja virou o quê? Entretenimento. E até mesmo as pessoas que estão numa igreja séria como esta, se ela somente ouvir as pregações do evangelho, tá?
e falar uma bênção, a igreja não tem comércio, é uma igreja séria, mas ela vai para casa e ela não pratica a oração, ela não pratica a leitura da palavra, ela não tem a prática da palavra, também esta pessoa está fazendo de uma igreja séria um entretenimento, sem que ela mesma perceba. Eu estou indo lá porque a igreja é séria, porque o pastor é sério, porque ensina a palavra. Ora, mas o Senhor diz que vai ter muito mais rigor para quem conhece a palavra, para aquele que não conhece. Então cria-se um jargão dizendo o quê? Eu vou lá porque a palavra é séria, não é isso? Mas essa palavra séria que é pregada, ela tem um objetivo. O objetivo é ela cair em boa terra e produzir frutos dignos de arrependimento. O objetivo dessa palavra é que eu e você viemos aprender a sermos servos do Senhor e a viver como tal. Não só aprender, mas a viver como tal. Viver como servos do Senhor, vivermos como igreja de Cristo. Então a estratégia de Satanás ao tirar a palavra, a estratégia de Satanás ao tirar a verdade do povo, a estratégia do diabo, em tirar da mente do povo a oração, tirar da vida do povo a leitura da palavra, é fazer exatamente com que eles não se tornem igreja. Porque existe uma diferença muito grande de estar na igreja. Está na igreja, você é membro, você faz uma ficha, não é isso? Você se batiza e você participa de alguma coisa dentro da igreja, você não falta culto, e isso você está na igreja. Ser igreja é quando as páginas da Bíblia saem da Bíblia, ela vem para o teu casamento, ela vem para o teu trabalho, ela vem para a sua vida, ela vem para o seu dia a dia, e isso torna você igreja de Cristo. Esta pessoa que pratica a palavra, que vive a palavra, será esta pessoa que será levada no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Não será esta igreja aqui, amém? Não será esta igreja aqui, não será púlpito, não será microfone, violão, mas será esta igreja que eu e você, que pratica a palavra de Deus, que será levado, amém? Quem compreendeu, diga amém. Tanto que a gente vive hoje o momento dos desigrejados, tá? Uns desigrejados por uma doutrina falsa e mentirosa, de que não tem que ter igreja, amém? De que não tem que ter pastor, contrariando a palavra de Deus. Mas a grande maioria por os irmãos de não ter aonde congregar. Querem congregar, querem uma igreja séria, mas nas suas cidades não tem uma igreja séria, então fica acompanhando pelo canal. E muitos desses irmãos que não têm uma igreja para congregar, o fato de eles não ter uma igreja para congregar não tem impedido eles de ser igreja. Então muitos desses irmãos que assistem um canal, de homem sério, que estuda, que lê a palavra, que vive a palavra, não estão dentro de uma igreja, mas são igreja. E subirão com Cristo, amém? Estarão com Ele por toda a eternidade, porque se tornaram igreja, porque creram na palavra de Deus, a ponto de vivê-la e praticar a palavra de Deus. E exatamente a estratégia do diabo, nesses últimos dias, é tirar a palavra para quem não tenha fé, porque daqui para frente, tudo que vai acontecer, é necessário ter muita fé para estar de pé. Não é pouca fé, é ter muita fé para estar de pé, amém? Pelas coisas que vão acontecer, pelas coisas que vão se dar, pelos enganos que Satanás trarão através da mídia, através de equipamentos, revolucionários, como o HAARP, como o CERN, não é isso? Como o Blue Beam, não é isso? O Blue Beam ele tem poder No Japão eles fizeram uma apresentação, no Japão, que eles colocaram as pessoas dentro de uma sala, dentro de um ginásio, não é isso? E do meio daquele ginásio sai uma baleia. Sai uma baleia enorme. E aquele barulho, com o barulho da água, com a água espirrando, saiu assim do meio do ginásio. E o povo ficou assim impactado. Quem viu isso aí? É tecnologia 7D. E depois o pessoal viu que aquilo foi uma imagem, aquilo sumiu. Não é isso? Aquilo foi um gráfico, o nome se diz imagem holográfica. Mas com uma perfeição que o povo se assustou. Então, o objetivo desse Blue Beam é simular a volta de Cristo. É simular o arrebatamento da igreja. Então as pessoas vão ver, não é isso? Cristo, numa forma holográfica, sendo projetado nas nuvens, com anjos, com tudo.
E aí as pessoas terão que crer no que a palavra fala, para não cair no engano. Porque os seus olhos vão ver, os seus ouvidos vão ouvir, mas você tem que estar muito alicerçado no que a palavra diz, para que você não venha cair nesse engano. Então não vai prevalecer o que o homem está projetando, mas vai prevalecer o que você leu nas Escrituras. Amém? E as Escrituras apontam que a volta do Senhor não se dará sem que antes se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição, o que se levanta contra tudo que se chama Deus. Então este é quem? O anticristo. Então o anticristo não se manifestou, não há perseguição, então esta projeção é falsa, ela não provém de Deus, então vai ser a palavra que vai te salvar, através do Espírito Santo de Deus. Vai ser a palavra que não vai permitir, porque entenda bem o que eu vou falar para você. Simularam o arrebatamento da igreja, não é isso? Simularam, todo mundo viu, foi televisionado, não é isso? E você está aqui na terra. O que você vai pensar? Eu fiquei. Olha a quantidade de crentes que vão se matar. Olha a quantidade de crentes que vão entrar em desespero. Tanto que esse tal aparelho, esse Blue Beam, já fez vários testes. Quem já viu na televisão mostrando nuvem que apareceu em forma de cruz, não é isso? Uma suposta aparição de Ave Maria, né? Uma suposta aparição disso, daquilo, que os pessoal filmaram, viram? Esse é o tal Blue Beam. Então, quando o povo que não tem o conhecimento bíblico, que não sabe o passo a passo da palavra, os sinais que apontam a vinda de Cristo, vê tais projeções, será um tal de crente se matar, será um tal de crente entrar em loucura, porque ficou. Então é necessário conhecermos a palavra de Deus, para não sermos enganados, porque a palavra do Senhor diz que os seus, quem são os dele? Que levantou a mão? Quem são os deles, amados irmãos, que foi batizado? Quem são os deles que dão dinheiro para a igreja? Não, querido, deles é aqueles que ouvem e vivem a sua palavra. Esses não serão confundidos. E por que eu não vou ser confundido? Porque conhecemos as Escrituras. Tal sinal que está sendo apresentado não bate com as Escrituras. Então não vou entrar em desespero, não é isso? Eu não vou cair na desses homens, porque Satanás, ele vem com todo o poder e engano de mentiras, diz lá em 2 Tessalonicenses 2. Por isso a palavra de Deus ela é importante para a sua salvação. Por isso a palavra de Deus ela é importante para a salvação da sua família. Por isso a palavra de Deus ela é essencial para que você tenha fé, para que você adquire a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter fé. A fé de Josué no Senhor fez ele salvar um povo. E não só fez ele salvar um povo, mas ele fez uma oração para parar o quê? Abre lá em... Faltou velho mesmo. Josué 10. Abre lá. Josué, isso mesmo, Josué 10. Amém? Josué 10. Vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Josué é o 6º livro da Bíblia. Você já vai entender por que eu vou ler esses textos. Amém? Posso ler, irmão? Josué 10, 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal.
e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que o que os filhos de Israel mataram a espada. Irmãos, presta bem atenção. Os gibeonitas estavam em apuros, não é isso? Os gibeonitas eram em menor números, e os jebuseus iam destruí-los. Então eles mandam a mensagem para quem? Para Josué. Porque os gibeonitas, eles viam alguma coisa em Josué e no seu povo. O que eles viam? O que eles viam? A presença de um Deus vivo. E Josué logo vai socorrê-los. E quando Josué está indo para socorrer os gibeonitas, né, o povo de Gibeão, o que o Senhor fala com ele? Entregarei os teus inimigos em tuas mãos. Irmãos, nós estamos na iminência da perseguição da igreja. Os que nos perseguirão em maior número do que nós, sim ou não? Sim. Como a maioria das batalhas que eram contra o povo de Deus era assim. Sempre eram em maior número do que o povo de Deus. Mas aí o Senhor se manifestar para mim e para você. Imagina, Leandro. A gente indo para a batalha, o Senhor falando assim: eis que entregarei os inimigos em suas mãos. Por que isso aconteceu? Porque Josué era mais bonito do que a gente? Mais bonito do que eu, Leandro, tudo bem. Mais bonito que o Itamar, não era não. Entendeu? Bonito, tá mais bonito. Então quer dizer, era mais valente do que a gente? Não. Porque Josué, ele tinha fé no seu Deus. Ele sabia em quem ele cria, ele era obediente ao Senhor, amém? Ele era obediente ao Deus de Israel, e esse Deus maravilhoso, vivo, visitou Josué. E por que ele visitou Josué? Porque ele se agradava de Josué. E por que ele se agradava de Josué? Porque Josué guardou a sua palavra, porque Josué creu nos seus mandamentos, porque Josué dos seus mandamentos não se desviou. E aquele que não se desvia dos mandamentos do Senhor, é porque crê nos mandamentos do Senhor. E aquele que crê nos mandamentos do Senhor, crê no Senhor, e o Senhor a ele se manifesta. E o Senhor se manifestou: entregarei os inimigos em suas mãos. Mas eles eram maior números. Mas mesmo sendo em maior número, o Senhor dá vitória a ponto deles fazer o quê? Fugir. E quando eles fugiram, o que o próprio Senhor fez? Enviou saraiva de pedras do céu. O que é saraiva de pedras? Pedras em chamas. E a palavra fala que foram mais os que morreram pelas pedras em chamas do que os que morreram pela espada do exército de Josué. Então o próprio Deus, aleluia, o próprio Senhor saiu em batalha em prol do seu povo. E eu digo para vocês, amados irmãos, a palavra do Senhor, o que eu falo para você: se tem gente com medo, se tem gente sem dormir, se tem gente batendo um joelho no outro pelo que está por vir, esse não é crente, esse não é servo, esse não crê no Senhor. Amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você e não se assuste. Eu estou doido para que aconteça lá o que está por vir, para me ver a ação de Deus, para me ver as nações reconhecendo que é um Deus, para ver os grandes e poderosos parando de brincar com Deus, vendo eles tremendo diante do poder do nosso Deus. E aí, amados irmãos, Deus, o próprio Senhor, ele saiu e guerreou pelo teu povo, enviando as saraivas, enviando as pedras. E há uma promessa, aleluia, há uma promessa em Apocalipse 12, tal qual uma promessa também em Daniel 12, de que o Senhor enviará o seu anjo, aleluia, Miguel, para guerrear em prol do seu povo. Tem povo de Deus aí? Povo de Deus não é o que diz amém, aleluia, mas povo de Deus é aquele que busca a face de Deus, que teme ao seu Deus, que vive os mandamentos do seu Deus. A esses Deus guardará, a esses Deus livrará, amados irmãos. Então o que eu quero trazer com esse estudo de fé é levar cada um de nós viver essas experiências. Viver a experiência da cura,
Viver a experiência da libertação dos nossos familiares. Viver as experiências, amados irmãos, sobrenaturais nas buscas da madrugada. Do Senhor se revelar a nós. Do Senhor nos acordar de madrugada, ora por fulano, ora por Beltrano, vai em tal lugar, vou te usar. De ver os inimigos indo por um caminho e fugindo por 7. Levar o povo a uma condição, amados irmãos, de não temer os problemas e as dificuldades. Levar o povo a uma condição que ele não vem olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, mas vem olhar para o poder do Deus que nós servimos. É fazer com que o povo não venha se desesperar por situação nenhuma, seja qual for a situação. E isso, amados irmãos, nós vamos adquirir através da palavra. Então imagina, o Senhor envia a pedra dos altos céus em chamas para defender o seu povo. Quem sabia que isso está para acontecer de novo? Diga amém. Por que você diz que isso está para acontecer de novo? Porque Jerusalém, ela já está cercada. Jerusalém já está cercada. Ela não foi atacada. Mas todas as saídas de Jerusalém, quem está acompanhando as reportagens sabe, todas as saídas dela, tem exército inimigo, sim ou não? Mas o povo de Jerusalém está saindo e voltando, passa pelo exército tranquilo, ninguém mexe com eles, porque não foi dada uma ordem ainda. Interessante que a palavra não diz para mim atentar para quando Jerusalém for atacada. Ela diz para mim atentar quando ela estiver cercada. Se não me falha a memória, Lucas 21 fala: quando ver Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está perto a sua desolação. Fujam. Amém? Fujam. Mas o povo tem tanta fé, Leandro, tanta fé, mas tanta fé, Itamar, que ninguém tem casa de campo na montanha. Mas ele falou para quando vê ela cercada, fugir para as montanhas. E quem tiver fora da cidade, não volte à cidade. Quem tiver na cidade, saia dela. Quem tiver fora, não volte a ela. E você vê muitos crentes hoje investindo em casa de praia, mas não vê o crente investindo numa toca. Não é isso? Mas ainda que invista numa toca, como o Senhor fala, ainda que você invista no campo, ainda que você invista nas montanhas, ainda que você crie uma estrutura sobrenatural para você e para a sua família, como Noé criou na arca, se não tiver com a vida no altar, você vai se enquadrar, sabe aonde? Você vai se enquadrar naquela passagem que diz que os poderosos se esconderam nas fendas das rochas, mas não puderam fugir da ira do Senhor. Porque não tem meio servo, não tem mais ou menos. Ou você é servo, ou você não é servo. Amém, irmãos? Então, nós vamos precisar dessas experiências com Deus. Jerusalém está cercada. Muito maior os exércitos que vão lutar contra ela. Mas há uma profecia de que o Senhor enviará também saraiva de pedras sobre eles. Então nós vamos ver isso, porque certamente isso será televisionado. E nós vamos enxergar, nós vamos ver, amados irmãos, com os nossos olhos. Mas vai chegar o momento em que nós também estaremos, o quê? Em perseguição. E o que nossos olhos verão? Com a vida no altar, eu tenho certeza que veremos a ação de Deus, de uma maneira ou de outra. Seja por pedra, por água, por anjo guerreando e matando 180 mil homens, como já fez no passado. Não é isso? Então é necessário ter fé. Mas uma coisa que maior do que a saraiva vindo em forma de pedras aconteceu logo no versículo 12 em diante. Vamos ler? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor ouviu a voz de quantas pessoas? De quantas? Não era Israel que estava clamando, era um
homem. Nós estudamos, não estudamos? O sol e a lua é parado? O que se movimenta? A oração de um homem parou o quê? Parou o quê? E sabe o que eu fico bobo? É que eu vejo, David, essas passagens e vejo o povo de hoje totalmente desesperado, fraco na fé, sem experiência, sem cura, sem libertação, dizendo, sabe o quê? Eu tenho fé no meu Senhor. Não, Josué tinha fé, a gente não tem. Josué tinha fé. Porque entenda bem, a palavra fala que se eu tiver fé, eu digo para você que a fé desse homem era do tamanho de um grão de mostarda ou maior. Porque a palavra fala que se minha fé for o tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para aquele monte, saia daí e venha para cá, e vou dizer daqui, sai daqui e vai para lá. Ele está falando de um monte, de uma montanha. Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda aí, diga amém. É muito pequeno, se ele estiver na palma da minha mão aqui, não dá para você ver. Para mexer um monte, uma montanha, o homem parou a terra. Não foi ele, foi Deus. Mas que fé é essa que chegou diante de Deus? Daniel era um homem de fé? Era. Está notório a fé de Daniel? Era. Mas a fé pode medir? Pode. Tanto que o Senhor fala, se for o tamanho de um grão de mostarda. Então você pode ter pouca fé ou pode ter muita fé. Daniel era um homem de fé. Era um homem de fé a ponto de trazer impacto em nós quando nós lemos a história dele. Não é isso? Mas a fé de Daniel, que era grande, que era muito grande, que era maior do que de toda dessa igreja junto, ainda assim, não era uma fé tamanha como a de Josué. Porque Daniel queria entendimento de uma visão. E demorou 21 dias para a resposta chegar, embora o Senhor enviou ela imediatamente. Mas quando Josué orou, a resposta veio imediatamente, tanto dos altos céus, como fez o seu efeito na terra. Quem está entendendo, diga amém. Foi uma resposta imediata, porque também a necessidade, ela era imediata. O que eu quero trazer com isso? Pode haver necessidades imediatas na minha vida e na sua vida. Quando alguém é assaltado na rua, e alguém bota uma arma na cabeça, vou te matar, é uma necessidade imediata? Sim ou não? Quando você tem um laudo médico, vai falar, essa enfermidade vai te matar rápido, é uma necessidade imediata? Sim ou não? Quando você se vê num carro que perdeu o controle, vem em sua direção, tu está ali, sai saber se corre para frente ou para trás, é necessário uma fé imediata, uma resposta imediata, sim ou não? E como que está a sua vida para que você tenha essa resposta? O homem estava numa batalha, os inimigos estavam contra ele, ele precisava de mais tempo, e ele orou, e Deus de forma imediata ouviu. Eu pergunto para os irmãos amados, quero que você me responda, se permanecermos da maneira que nós estamos, sem ler Bíblia, sem orar, se permanecermos como nós estamos, mergulhados até o pescoço com as coisas desse mundo, se permanecermos a não dar crédito, a descredibilizar a palavra do Senhor quando diz, não é isso? Que os prazeres desse mundo irá nos tirar da presença de Deus. Tal qual são os prazeres, são as estratégias que o diabo, ele coloca, as estratégias que o diabo cria para nos tirar da presença de Deus. E uma dessas estratégias chama-se celular. Amém? Uma dessas estratégias chama-se Facebook, chama-se WhatsApp. Essas televisão, filmes, seriados, essas estratégias está tirando o seu tempo de ler Bíblia, está tirando o seu tempo de orar, está tirando o seu tempo de evangelizar, está tirando o seu tempo de buscar a Deus, irmãos. Se nós continuarmos a ignorar isto, não teremos respostas imediatas. Não teremos um Deus que guerreie por nós. Não teremos um Deus que saia ao nosso favor. Quem está compreendendo, diga amém. Então, amados irmãos, presta bem atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai sair a favor daqueles que agradam a Ele, que o adorem em espírito e em verdade. Esses homens que viveram tal experiência, eram homens que não abriam mão
do seu período de oração, ler a palavra de Deus, não abriam mão de obedecer ao Senhor, eram homens que não negociavam, eram homens que não aceitavam o suborno, eram homens, amados irmãos, que eram temente a Deus em tudo que eles faziam, e um desses homens chama-se Josué. Por isso que nós vimos o agir de Deus na vida de Josué, vimos o agir de Deus na vida de Moisés, vimos o agir de Deus na vida de José, vimos o agir de Deus na vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, porque a salvação desses homens não era negociável. Quem está compreendendo, diga amém. Irmãos, ler a Bíblia e viver a palavra para muitos de nós ainda não é um ato de amor. A pessoa que ela quer ler a Bíblia por medo, a pessoa que quer orar por medo, que quer estar na igreja por medo, essa pessoa não será salva. Não, mas eu estou lendo porque eu não quero ficar, eu estou orando porque eu não quero ficar, eu estou indo para a igreja porque eu não quero ficar. Você vai ficar. Que é isso, pastor? Vai. Deus vai vir buscar aqueles que o amam, não aqueles que querem usar Ele porque está com medo do que vai acontecer nessa terra. Então vou usar Deus para me livrar. Não, eu leio a Bíblia porque eu amo a Deus, eu oro porque eu amo a Deus, eu estou na igreja porque eu amo a Deus, eu quero crescer na graça e no conhecimento porque eu amo a Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Porque a palavra fala que eu tenho que amar a Deus, não é isso? Sobre todas as coisas. Então por que eu não faço? Porque eu amo a Deus. Por que eu não vou para tal lugar? Porque eu amo a Deus. Então esses homens não negociavam com o mundo, esses homens não negociavam com esta terra. Não vou fazer porque desagrada, não vou ir porque desagrada. E como esses homens confessavam a Deus perante os homens, o Senhor os confessava. Quando esses homens clamavam, Deus respondia. Quem está compreendendo, diga amém. E muitas outras passagens. Você vê o que aconteceu na vida de Jó? Jó era um homem de fé, sim ou não? Você viu, amados irmãos, no mesmo livro de Josué, um homem obediente, um homem temente, um homem que Deus agia sobre a vida dele. Você viu o que aconteceu em Josué 7? Você viu quando eles vão lutar contra uma cidade pequena para tomar aquela cidade? Eles conseguem tomar a cidade? Por quê? Porque tinha pecado no meio do povo. Tinha um anátema do meio do povo. Acã com a capa babilônica, com as moedas de prata, não é isso? Isso impediu a vitória. Irmãos, quantos anátemas tem na minha vida? Quantos anátemas tem na sua vida? Quantos? São muito ou poucos? Esses anátemas estão ocultos ou eles estão revelados? Quem acha que está revelado, levanta a mão e diga glória a Deus. E aí, irmãos? Quando eu creio na palavra de Deus, quando eu creio que isso é um empecilho para Deus agir, o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Eu vou tirar o anátema. O anátema está no temperamento, está na vaidade. O anátema é exatamente aquilo que você diz, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E é esse que não tem nada a ver, que está arrebentando, que está destruindo o povo de Deus. Mas se eu cresce na palavra de Deus, se eu cresce naquilo que está escrito aqui, eu ia ver que tem tudo a ver. E não teria nenhuma barreira entre mim e Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Então estou falando para você, de homem mortal como eu e você, que orou a Deus, e pedras desceu do céu. Que orou a Deus, e a terra parou. O sol deteve, amado irmão, em Gibeão. E a lua no vale de Ajalon parou. Até o tempo que ele precisasse. Se ele tivesse precisando desse tempo até hoje, estava parado até hoje. Nem eu nem você tinha nascido, nada tinha acontecido. Estava parado até hoje. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E a palavra fala em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Mas quem é que clama e Deus responde? Quem é servo? Quem é que clama e Deus responde? Quem obedece? Quem é que clama e Deus responde? Quem é santo?
Ele clama a Deus, responde, me buscareis e me achareis quando de todo o coração me buscar. O coração de Josué estava no Senhor, ele clamou, Deus operou. E tem tantas coisas que Deus precisa operar na minha vida e na sua vida, não é verdade? Muito menores do que essa. Tem coisas muito menores do que parar a terra, do que deter um sol de uma ponta e a lua em outra. Não é isso, irmãos? Tem coisas muito menores do que mandar pedra dos altos céus. Por que não está acontecendo? A culpa é do louvor? A culpa é do pastor? Não. De quem será a culpa? De quem você acha que é a culpa? De quem? A gente sabe, irmãos. Mas por que não mudo? Não estou nem colocando mudamos, para não ofender ninguém. Por que não mudo? Porque não creio. Porque se eu creio, eu vou tirar aquilo da minha vida. Amém? A Bíblia fala o quê? Vai, eu fico. A Bíblia fala, fica, eu vou. A Bíblia fala, cala, eu falo. A Bíblia fala, diz, fala, eu calo. A Bíblia diz, lê, eu não leio. Ela fala, ora, eu não oro. Fala que o olho tem que ser santo, ele não é. Quem está compreendendo, diga amém. Então, quando eu der crédito a esta palavra e fazer tudo conforme nela está escrito, Deus, por esta palavra, responderá a mim e responderá a você. Deus, por esta palavra, intervirá a favor de mim e intervirá em favor de você, amados irmãos. Amém? Vou ler de novo aqui. Preste atenção no versículo 7. 10, 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Josué venceu a batalha, porque ele estava com todos os homens de guerra e valentes? Não. Josué venceu a batalha, porque o Senhor se manifestou e disse, darei os inimigos em sua mão. Josué venceu a batalha não porque tinha um exército grande. Josué venceu a batalha porque o Senhor estava à frente. O texto não diz, mas certamente para Deus se manifestar porque alguém clamou. E a palavra do Senhor não diz que quando alguém sair em batalha e clamar ao Senhor para que o Senhor vá à frente, diz ou não diz? Nós já pregamos sobre isso. Nós já lemos um texto em que o homem de Deus está orando a Deus. Ele fala, Senhor, faça com que aquele que clamar a ti nas batalhas, o Senhor venha estar à frente. Para o Senhor se manifestar à frente de batalha de Josué, foi porque Josué clamou. E Deus se manifestou. Quem está atravessando batalhas aí, levante a mão. Quem clamou a Deus, diga amém. Agora a próxima pergunta responde para você. Ele se manifestou? Se manifestou, teve resultado. E esse resultado foi positivo. Se não se manifestou, não é porque Deus ama mais Josué do que você. É porque alguma coisa está errada. É porque alguma coisa impediu a gente de Deus. Porque Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Irmãos, entenda bem. Todo clamor e oração Deus vai ouvir. Ah, mas a palavra fala, quando multiplica as vossas orações, não as ouço. Esse não as ouço não é no sentido de não ouvir. É no sentido de não atender. Amém? Quando multiplica as orações, como é que ele sabe que está orando? Como é que ele sabe que está multiplicando as orações? Não as ouço, no sentido de não atender. Tanto que a palavra do Senhor vai falar em Isaías 59:1, que as mãos do Senhor não está, para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Então ele ouve, sim ou não? Quer ver uma coisa? As tuas murmurações, detrações, não é isso? Palavras torpes. A Bíblia diz que vai estar anotado em algum lugar? Para anotar é porque alguém
Você pode anotar o que não ouviu? Hã? Ouviu! Alguém? Então Deus ouve tudo. Deus vê tudo e ouve tudo. Quem concorda com isso, diga amém. Então uma coisa é ele ouvir, outra coisa é ele responder. Outra coisa é ele responder. Teve uma pessoa que clamou a Deus, consultou a Deus por Urim e Turim. Consultou a Deus através de sacerdotes. Consultou a Deus de tudo que é maneira. Deus ouviu? Quem foi esse homem? Saul. Por que Deus não ouviu? Por quê? Desobediência. Ele desobedeceu, ele pecou, ele voltou atrás. Quando o profeta Samuel fala para ele: que mugido de vaca é esse que eu estou ouvindo e grunhido de ovelha? O que a Agag está fazendo aqui? Ah, porque o povo, olha, assim te diz o Senhor, porque tu foste rebelde, porque não obedeceste, não é isso? O Senhor vai lá e rejeita ele. O que ele tinha que fazer naquela hora? Ele fez? Não. Por que ele fez? Porque subiu no coração daquele homem que é uma autossuficiência. Não, se Deus me levantou rei, o que ele não fará por mim? Então ele acha que porque Deus o levantou rei, como tais pessoas às vezes por falar em língua, né? Ou porque trouxe uma boa mensagem, ou porque pregou para alguém, já acha que dá o direito ela de fazer o que ela quer por vontade própria. Entendeu? Por vontade própria. Não, porque Deus está na minha vida, então Deus aprova o que eu faço. Não, querido, Deus só aprova aquilo que Ele manda você fazer. Deus não aprova aquilo que eu faço, se aquilo que eu faço estiver fora da direção dele. Então esse homem não ouviu, clamava, 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 clamava. Deus ouvia, mas respondeu. A ponto desse homem clamar o quê? Clamar uma feiticeira. De tanto que ele clamou a Deus e não teve resposta. Mas foi mais fácil ele consultar uma feiticeira do que ele se humilhar aos pés do Senhor. É mais fácil às vezes pessoas trocar de igreja, parar de falar com o irmão, se separar, não é isso? Do que a pessoa se humilhar e reconhecer que errou. É o que acontece, sim ou não? A pessoa prefere ter um dano, ela prefere ter um estrago, ela prefere destruir toda a família, destruir todo o lar, ela prefere criar um mal-estar na igreja, mudar de estado, mudar de emprego, fazer o que for, do que se humilhar e reconhecer o seu erro. E isso trouxe um dano grande a Saul, e esse dano é permanente, esse dano é eterno, porque Saul tentou contra a sua própria vida, ele está onde? Mas teve um homem também, que clamou, e Deus não ouviu. Clamou a ponto de secar a saliva da sua boca. Quem foi? Davi. Não é que não ouviu, Deus não respondeu imediatamente, mas estava ouvindo. E Davi permanece no clamor, até que chega o momento que Deus tem misericórdia da vida dele. E quando Deus tem misericórdia da vida dele, Davi volta a ter discernimento, Davi volta a ter direção, Davi volta a ter vitórias. Quando Davi morre, o que o Senhor fala para Salomão? Se andar na minha presença, como andou meu servo Davi. Quem está compreendendo, diga amém. Então o que Davi fez? Davi, ele creu na palavra. E Davi agiu conforme a palavra. Aquele que confessa e abandona o pecado, alcança do Senhor misericórdia. Alcançou. Tu vê Davi se humilhando? Tu vê Saul se humilhando? Não. Então qual é o segredo? Se humilhar. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos. Se humilha. Humilhai-vos perante o Senhor, irmãos. Mas o problema, amados irmãos, existe uma coisa que eu acho que é a coisa que mais lança no inferno hoje. Mais do que a mentira, mais do que a pornografia, é o orgulho. A coisa mais difícil para o ser humano é dizer: eu errei. Quem concorda com isso, levante a mão. Só que entenda bem o que eu vou falar para você. Aquilo que é mais difícil para você é exatamente aquilo que você precisa para ser salvo.
E por que que eu não mudo? Porque você não crê na palavra de Deus. Porque se você cresce na palavra de Deus, você se humilharia e chamaria a responsabilidade do erro para você. Porque quando você diz assim, olha, eu errei, demonstra o quê? Arrependimento. E a maior dificuldade do ser humano é: eu errei, eu falhei, me perdoa, me desculpa. Mas vamos lá. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado? Quem? Quem? Então, se você não reconhece o teu erro, se você não reconhece a sua falha, se não sai da sua boca, eu errei, me perdoa, o meu procedimento está errado, significa que você está ignorando uma voz que ecoa no seu coração. É a voz de quem? Se hoje ouvires, não endureça. Se não está fazendo o que o Espírito manda, o coração está o quê? E muitos estão dando glória a Deus, aleluia, com o coração endurecido. Mas se você não fizer isso, você vai para onde? Não tem esse negócio de pecou, errou, falhou, e alguém vem até você: não, tu errou, não errei, tu fez, não fiz. E lá na frente está tudo bem. Ou tem? A palavra fala que se eu pequei contra o meu irmão, se eu pequei contra ele, eu devo fazer o quê? E se alguém chega para você: irmão, você errou, o que você fez me prejudicou, o que você fez está me prejudicando. Eu não fiz, eu não falei, eu não fui, não fui eu. Você está jogando fora a oportunidade de conserto, sim ou não? Qual vai ser o fim de uma pessoa dessa? Quem agiu assim na Bíblia? Eu dei 2 exemplos. Saul. Eu dei um exemplo de um que fez coisas terríveis, se humilhou, e de um que fez coisas terríveis e não se humilhou. Para onde foi Davi? Você vê ele humilhado? Para onde foi Saul? Você está entendendo, irmão? Se não perdoar, o Pai não te perdoa. Tem mais pessoa na igreja que não perdoa do que no mundo. E está na igreja achando que vai para o céu. Querido, você vai ganhar 1 bilhão de alma para Jesus. Tu vai ler a Bíblia 700 vezes. Tu vai para o inferno. Porque o Pai fala: se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Então por que que o meu coração não libera perdão? Porque eu não creio que vou para o inferno. Então você não está crendo não há fé. Amém, irmãos? Não há fé aqui. Não tem problema fazer gato. A Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Então tudo que vem para mim que é ilícito, ou que eu faço: ah não, mas o governo rouba a gente, então o governo me roubando faz de mim um ladrão? Eu tenho que roubar também? Então quer dizer que se o governo começar a matar e mata, eu vou ter que matar também, e não vai ter problema nenhum? É olho por olho, dente por dente, assim que tem que ser? Hein, irmãos? Então, irmãos, por que as pessoas fazem? Porque não crê na palavra de Deus. Por que as pessoas não reconhecem os seus erros? Porque não creem na palavra de Deus. Nós temos que começar a crer na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que começar a crer no que está escrito. Porque o diabo não está batendo em retirada, porque o diabo não está indo embora, porque permanece a contenda, porque permanece as brigas, porque permanece as dificuldades, as lutas, as enfermidades. Por quê? Porque Satanás está ali.
E por que o diabo está ali? Porque ele está achando legalidade para estar ali. E por que o diabo está achando legalidade? Porque eu não estou vivendo em conformidade à palavra. Porque viver em conformidade à palavra significa bloquear a ação de Satanás. Quem vai bloquear é Deus pelo Espírito. Mas porque eu fiz o que ele mandou. A brecha está aqui, meu servo. Eu fui e tampei a brecha. A brecha está no teu coração duro, tu não perdoa. Eu perdoei, tampei a brecha. Olha, a brecha está nessa coisa ilícita que você faz. Não vou fazer, tampei a brecha. Quem está compreendendo, diga amém. Então há muitas coisas que se faz. Irmão, olha, eu te vi lá. Não, não foi eu não. Irmão, tu falou isso. Não falei não. Irmão, tu tratou isso comigo. Não tratei não. Irmão, tu falou isso do irmão. Não falei não. E aí, como é que fica isso? Isso ainda existe no meio de nós? Existe. Existe ou não? Irmão, tu fez, querido. Irmão, eu fiz. Me perdoa. Falou, falei. O diabo usou minha boca. Me perdoa. Irmão, tu praticou tal alto. Irmão, pratiquei. Foi vergonhoso, mas eu pratiquei. Mas estou arrependido. Deus opera. Deus, ele age. Quem está compreendendo, diga amém. Deus, ele age. Mas como Deus vai agir em prol da tua vida, se você não fez, se você não foi, se você não falou, se você não pecou, se você não errou? Irmãos, presta bem uma coisa. O que faz o ser humano ir para o inferno é quando ele despreza essas regras e cria as suas. Quando ele despreza essas regras e cria as suas, é inferno, irmão. Vai lá e mate todos a espada. Não poupe mulher, não poupe criança, não poupe animais, não poupe ninguém. Saul defrauda essa regra, essa ordem, e cria a sua ordem. Por que não matou? Porque o povo achou melhor poupar os melhores animais para sacrificar diante do Senhor. Foi uma boa intenção? Foi ou não foi? Não foi para vender. Não foi para ficar rico. Foi para sacrificar diante de quem? Diante de quem? Do Senhor. Foi uma intenção maravilhosa. Quem concorda, diga amém. Mas já viu o provérbio que diz aqui, o provérbio popular que fala no nosso meio? De boa intenção o inferno está? E Saul está lá com essa boa intenção. Foi algo bom. Aos olhos humanos foi algo bom. Quando ele fala isso, o Senhor se manifesta pela boca de Samuel e fala o quê? Teria mais prazer o Senhor em sacrifício de animais, em que se obedeça a sua palavra? Irmãos, escuta o que eu vou falar para você. Obedecer a palavra é um ato de fé, irmão. Não se tem fé de outra maneira. Não se tem fé quando você obedece a palavra, quando você dá crédito a ela. E se a palavra fala que a mentira vai te colocar no inferno, se você continuar mentindo, é inferno. Se a palavra fala que não reconhecer os seus erros, tu vai para o inferno, não adianta criar suas regras. Não tem problema, não é bem assim, não vou nada, não sou nada, não adianta criar suas regras. Porque o que vai prevalecer no dia do juízo não é as regras que você cria, não é o que você pensa que está certo. O que vai prevalecer no dia do juízo são essas regras aqui, que o próprio Jesus com a sua boca falou: eu não vos julgarei mais. Ah, Senhor, eu fiz assim porque eu achava. Eu fiz dessa maneira porque eu achava. Eu eduquei meu filho assim porque eu achava. Eu tratei a minha esposa assim porque eu achava. Eu tratei meu marido assim porque eu achava. Ele vai falar que não cabe achismo. Aqui cabe a minha palavra. E eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você não se enquadrou nela. Para trás. Para trás. Por isso que eu falo, queridos. Você que é filho, não use esse argumento. Ah, porque os meus pais... Porque meus pais vivem brigando, porque meus pais se separaram, porque eu fui criado assim, porque eu fui criado assado. Você tem a consciência do certo e do errado? Você sabe ler? Você sabe escrever? Você está na igreja? Você está ouvindo a verdade? Então não ponha a desculpa do seu pecado no pai e na mãe. Porque você já sabe viver pela
palavra. Ah, porque a minha esposa faz isso, faz aquilo, porque independente dos seus pais, filhos, sejam servos. Independente da sua esposa, maridos, sejam servos. Independente de suas esposas, independente dos seus maridos, esposas, sejam servos. Independente dos seus líderes, sejam servos. Independente dos seus parentes, do vizinho que te perturba, do trabalho, do patrão que é desonesto, independente da economia do país, sejam servos. Ah, eu não vou fazer compra porque minha esposa não merece. A função do marido é ser provedor, sim ou não? Quem mandou isso? Quem? Então esquece o comportamento dela. Você, biblicamente falando, é provedor. Amém? Ah, eu não vou comprar roupa porque ela não merece. Ela está precisando de roupa. Você casou com ela, merecendo ou não. A Bíblia diz que você é o provedor. Ah, eu não vou fazer porque o meu marido não merece. A sua função é ser do lar. Ah, eu não vou fazer porque meu pai e minha mãe, a sua função é honrar teu pai e a sua mãe. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta criarmos regras, irmãos, paralelas a essas. Criar regras paralelas a essa é não crer que essa vai me condenar. Deus é bom. Deus, ele é maravilhoso. Mas Deus não tolera que nós viemos acrescentar um ão na sua palavra, nem omitir um tio dela. Quem está compreendendo, diga amém. E a gente cria regras paralelas, e essas regras paralelas nos distanciam de Deus. São mensagens em cima de mensagens que nos confrontam. São mensagens em cima de mensagens que denunciam os nossos erros, que denunciam as nossas falhas. A gente volta para a nossa vida, a gente volta para o nosso cotidiano com as mesmas falhas, com as mesmas dificuldades. É porque eu não creio que esta palavra é verdadeira. Pior do que isso, eu nem estou crendo que existe céu e inferno. Por isso que eu digo que não se tem fé quando eu falo eu tenho fé. Tem fé quando você vive a palavra de Deus. Não vou fazer porque a palavra condena. Não vou ir porque a palavra condena. Vou fazer, mas ela não merece. Mas a palavra diz que eu tenho que fazer. Ele não merece, a palavra diz que eu tenho que fazer. Ah, a palavra diz que eu tenho que fazer. Ah, tu é bobo, tu é otário, tu é isso, tu é aquilo outro. Entenda como você quiser. Entenda como você quiser, que eu sou bobo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu prefiro chamar de obediência. Eu sou obediente a Deus. Amém? Continuarei agindo dessa maneira. Até muito bobo, tu não fala nada. A Bíblia diz para mim me calar. Até muito bobo, se eu fosse eu fazia assim assado. Você falou certo, eu não sou você. Eu sou lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, governado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor não tomaria essa atitude, então não vou tomar. Amém, irmãos? E aí você vai adquirindo vitória. Por que você vai adquirindo vitória? Porque vai agir segundo a palavra de Deus. E agindo segundo a palavra de Deus, você vai vendo na sua vida o agir de Deus. Irmãos, a gente vive um momento que as doenças que existem hoje e as doenças que vão aparecer são doenças que nunca existiram antes. Quem sabia disso, diga amém. Quem é o único que pode nos livrar dessas doenças? Deus. Nós vamos entrar em situações nessa terra que a Bíblia diz em Mateus 24 que nunca houve situação igual e nunca haverá. E a igreja estará na terra, sim ou não? Quem é que poderá me livrar? A palavra fala em Mateus 24 de uma grande aflição que advém sobre essa terra. Fala ou não fala? Fala que essa grande aflição nunca houve antes, depois nunca haverá. Está escrito, quem conhece, diga amém. Lá em Apocalipse 7, Apocalipse 3, versículo 7, ele fala de uma igreja, qual? 3:7, qual é a igreja que ele fala?
Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia, ele fala para ela, a igreja de Filadélfia não é a igreja de Filadélfia em si, a igreja que viveu no ano 1750, não, mas ele está falando, tá, do perfil, o perfil dessa igreja, é o perfil de uma igreja que será levada, uma igreja que morará com ele. Ele fala assim, mesmo tendo pouca força, guardaste a fé. Não é isso que ele fala, não? Tem certeza? Porque a pessoa se garante no quê? Eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Eu tenho fé, Deus vai me livrar. Eu tenho fé, Deus vai me alimentar. Eu tenho fé. Mas o que o Senhor quer achar em você, não é você dizer fé, mas Ele quer achar a palavra. E achando em você a palavra, é que vai mostrar que você tem fé. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E porque guardaste a minha palavra, te guardarei da grande aflição que há de vir sobre toda a terra. Quem tem fé para Deus é quem diz? Quem tem fé para Deus é quem senta no banco da igreja? Quem tem fé para Deus é que guarda a palavra dele. O guardar aqui é no sentido de viver a palavra dele. De viver a palavra dele. Amém, irmãos? Mas os meus pais, o meu lar, é um ambiente horrível, é terrível onde eu moro. Mas independente do meu pai e da minha mãe, eu guardei a palavra. Meu esposo, pastor, é um demônio, o senhor não tem noção. Mas independente do esposo, eu guardei a palavra, eu fui serva. Minha esposa, eu fui servo. Amém? A palavra fala que vai guardar da grande aflição que há de vir sobre toda a terra, aquele que guardou a sua palavra. Então aflições não é motivo para mim deixar de viver a palavra. Está orando, irmão? Não estou não, irmão. Por quê? Porque lá em casa está uma luta muito grande, pastor. A luta muito, para orar está difícil. Então você está em aflição. Leu a Bíblia? Não, porque a luta é uma tribulação. Irmão, tem vindo à igreja porque há uma tribulação, uma luta, mesmo tendo pouca. Guardaste a minha, porque guardaste a minha, eu te guardarei da grande. Irmãos, presta atenção. Estamos na iminência dessas aflições, a qual nunca houve, sim ou não? Ele vai livrar quem? Ele vai livrar quem? E tu ainda não está lendo a Bíblia? Tu ainda não está vivendo ela. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu trouxe uma palavra aqui, que eu falei do eclipse dia 21 de agosto que teve. Quem se lembra que eu falei disso, levante a mão. Aí quando você fala disso, a gente não fala aleatoriamente. A gente se preocupou em estudar a lei. A gente se preocupou em estudar sacerdócio. A gente se preocupou em estudar as festas. A gente se preocupou em pegar todo o calendário judaico, porque o anticristo cuidaria em mudar os tempos e as leis. Ele já mudou os tempos, sim ou não? Por quê? Porque era o calendário lunar. Não é isso? Júlio César cria o calendário juliano, que é através do sol, e depois o Papa Gregório vem e aprimora o calendário gregoriano, que é o calendário que rege a terra. Mas quando eu olho para as profecias, eu tenho que olhar para o calendário de Deus. Quando entramos em agosto, entramos em que mês no calendário de Deus? Elul. E esse eclipse que teve no mês de Elul, que é mês de quê? Juízo. Quando esse eclipse ele apareceu no dia 21, nós falamos aqui, você via a cara de deboche em muitos irmãos. Irmãos, esse eclipse, no dia 21 de agosto, se dá no mesmo dia que Jonas entrou em Nínive. Então quando você busca no calendário, você busca, não é isso? Quando teve um eclipse igual a esse, bate lá no dia que Nínive entrou, que Jonas entrou em Nínive. Então quando Jonas entrou em Nínive também teve um eclipse. E esse eclipse bateu no dia 21 de agosto, 40 dias antes do Yom Kippur. Yom Kippur é o quê? Considerado como dia de quê? Dia do perdão. Tem isso na Bíblia? Tem. E eu falei, irmão, geralmente quando tem esse eclipse nessa data é o quê? Juízo. Aí está acontecendo o que nos Estados Unidos? Veio um furacão, está vindo o segundo e está vindo o... E não vai parar.
Mas muitas pessoas debocham porque não creem. Mas a Bíblia fala que quando ele criou o sol, a lua e as estrelas, primeiramente ele fala que foi para quê? Para quê? Sinais. E falamos que era juízo, sim ou não? O que está acontecendo lá? Quem está compreendendo, diga amém. Algumas cidades dos Estados Unidos viram o eclipse. Algumas cidades do México viram o eclipse. Aonde passou a sombra do eclipse, está tendo juízo. Mas o povo não crê. Miami está debaixo d'água, eu já vi. Está debaixo d'água. Então, amados, preste atenção no que eu vou falar para você. Se está escrito, irmão, creia. Eu trouxe uma mensagem aqui, que nessa mensagem diz, quando uma nação ou um povo prevaricar, fazer isso, fazer aquilo outro, eu estenderei a minha mão contra esta nação. Pregamos sobre isso, sim ou não? E começamos a falar do que o Brasil está fazendo hoje. Então a Bíblia é clara de que a mão do Senhor está contra o Brasil, sim ou não? Mas ninguém para e cai em si para pensar assim. O povo do México foi para a sua caminha, vendo a sua televisãozinha, depois de discutir, de brigar, de errar, de pecar, e deitou lá na certeza que ia acordar no outro dia. 10 para meia-noite, muitos ainda na rua, houve um terremoto de 8,5 na escala de Richter, aonde já tem 90 mortos, isso que a mídia divulga, e mais milhares, eu disse milhares, de pessoas soterradas que ainda não tiraram os escombros. O que te faz pensar que o que aconteceu lá não pode acontecer aqui? O que nos faz pensar que eu e você somos mais importantes do que o mexicano daquele? O que nos faz pensar que as nossas crianças é mais importante do que aquelas crianças que estão soterradas debaixo daqueles escombros, irmãos? Existe uma palavra que usam no mundo, que pimenta dos olhos dos outros é o quê? Refresco. Mas quando isso começar a acontecer aqui? Lá, os prédios são preparados para terremotos. E ainda assim, morreu um monte de gente, tem um monte soterrada. Aqui, nenhuma construção foi criada, preparada para um terremoto. Uma cidade que sobreviveu a 8,5 e ela praticamente está de pé, algumas construções antigas estão em ruína, mas ela sobreviveu. Se houver um de 5 aqui no Rio de Janeiro, ele não sobrevive. Então por que o ser humano está vendo 3 furacões, um vindo atrás do outro? Foi aquele, está vindo esse, está vindo outro. Já viu lá? Já está vindo outro já. Não dá nem para respirar, já está vindo outro. Terremoto no México, mas não sei aonde. Ainda tem esse doido aí, Kim Jong-un com o Trump, que fica nessa luta aí, os dois aí. E a pessoa olha para tudo isso como se nada tivesse acontecendo. Uma pessoa que olha para isso como se nada estivesse acontecendo, me desculpe, você é tudo, menos um crente em Jesus. Porque se você é um crente em Jesus, a atitude que você está tendo agora é de santificar. Porque tudo está diante dos nossos olhos. E quando o Senhor fala, eu hei te livrar da grande aflição que advém sobre todo este mundo, Ele está falando de guardar e sustentar os que ficarem vivos e levar para a eternidade os que morreram. Porque você acha mesmo que nessas centenas e centenas de pessoas mortas no México, eles não divulgam? Você acha que não tem? Quem acha que tem um cristão debaixo do escombro desse? Diga amém. O corpo está lá, mas se ele é cristão mesmo, o espírito está onde? Amém, queridos? Deus nos abençoe e vamos dar continuidade na próxima aula. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé e vamos orar.